Oi, tudo bem? Eu sou Henrique de Bugalho e este é o Vlog do Escritor. Há um adágio antigo entre os escritores que diz que escrever, na verdade, é reescrever. Em essência, isso quer dizer que nenhum livro nasce pronto. Praticamente qualquer obra precisa passar por várias rodadas de revisão ou de edição. Qualquer romance, qualquer conto, qualquer poema precisa desse processo de releitura, trocar palavras, trocar capítulos, apagar trechos, inserir trechos, quer dizer, nenhum livro nasce pronto. Nesse momento eu estou trabalhando na revisão de um romance que eu acabei. São 200 e poucas páginas. Na hora de imprimir eu acabei usando um formato diferente. Eu utilizei 3 colunas, espaçamento simples, fonte 10, porque assim eu economizaria um pouco em número de folhas, né? Quer dizer, no final aqui deu 81 folhas. E também imprimi, esse aqui é o feedback que a minha agente literária deu. Tem algumas observações que ela fez na leitura do livro, na primeira versão, o que ela achou que não funcionava tanto, o que funcionava. É sempre bom ter alguém que possa dar uma lida no teu manuscrito e dar um feedback. Eu costumo dizer que o melhor aliado do escritor é um bom leitor, e um leitor bastante crítico que possa dar um feedback construtivo. Leitor destrutivo não é bom. Nesse processo de releitura, de edição e de revisão do livro, eu recomendaria algumas etapas. Assim que você acabar o teu livro, o teu romance... Bem, primeiro vamos falar sobre o conto. O conto é muito mais simples. O conto você vai ter 3, 5 páginas, no máximo 10 páginas, então é um processo bastante rápido para reler e reescrever. Não toma tanto tempo assim, né? O contista Raymond Carver, ele dizia que ele passava às vezes por 15, 20 releituras no conto dele. Mas isso não toma tanto tempo. Agora um romance que você vai ter lá 200, 300 páginas é bastante trabalhoso. O processo de reescrita eu acho às vezes mais trabalhoso do que o processo de escrita, porque você tem que prestar bastante atenção, tem que consertar algumas partes, e às vezes consertar é mais difícil do que escrever, às vezes você não sabe como encontrar uma solução para aquilo. É onde você vai lapidar o teu material bruto. Eu sugeriria algumas etapas. A primeira etapa básica, quando você acabou um livro, é deixar descansar um pouco. Esqueça lá ele na gaveta, lá, ou na tua pasta do computador, onde for. Esqueça lá por umas 2, 3 semanas, no mínimo. Talvez um mês, 2 meses, esqueça. Vá fazer outras coisas, vai escrever outros textos, vá escrever alguns contos, vai ler, vai fazer alguma outra coisa. Esqueça teu livro lá. Por que isso é importante? Quando você acaba um livro, você ainda está muito fresco na sua mente, né? Toda aquela história, os personagens. Então, acho que você não vai ter muito afastamento para quando for reler e conseguir observar aquilo com uma certa objetividade. Depois de um mês ou 2 meses, às vezes até anos, eu quando releio romances meus que eu escrevi 5, 10 anos atrás, eu leio, meu Deus, o que é isso? De onde surgiu essa ideia? Às vezes eu nem me reconheço naqueles livros. Então é bom esse afastamento. Depois que você aguardou esse período, pega esse manuscrito e faça uma primeira leitura geral. Quando eu digo geral, para sentir a estrutura do romance, que partes funcionam melhores, se o andamento está bom. É um panorama geral do livro. Se estão faltando capítulos, se tem capítulos excedentes, se as partes funcionam. É uma visão de helicóptero do livro. Você vai dar uma lida rápida e ver se está tudo funcionando bem. Você não precisa alterar partes, nada disso. Caso precise, você aproveita esse tempo para escrever os capítulos adicionais. Após a primeira leitura, iniciar uma segunda leitura mais detalhada. Essa segunda leitura é para encontrar pequenos problemas. No primeiro capítulo, o personagem tem cabelo castanho e olhos azuis. Só que lá adiante, no meio do romance, você esqueceu e tem o personagem de cabelo loiro. São detalhes de coerência, detalhes de continuidade. E isso é bastante comum. Num livro de 300 páginas, você acaba deixando escorregar alguns detalhes importantes e que, por mais que o leitor não perceba, mas o leitor às vezes percebe, é importante que você arrume. Você não quer deixar nenhuma ponta solta, nenhuma falha. E também é um momento bom para ver furos na narrativa também. Então é o momento para dar uma segunda lapidada, para deixar mais redondinho o romance. Às vezes consertar transições entre um capítulo e outro, porque pode ficar muito brusco, né? Às vezes você acabou um capítulo de uma maneira abrupta e depois precisa de uma transição. Então são momentos para você fazer esse tipo de
sutilezas na narrativa. Acabando essa segunda revisão, a terceira revisão vai ser uma revisão mais ortográfica mesmo e gramatical, quer dizer que você vai reler para tentar encontrar problemas de escrita. Não é mais da história, não é mais dos personagens, é mais da parte textual mesmo. Alguns escritores são competentes bastante para fazer isso, se sentem à vontade para fazer isso. Eu gosto de fazer revisão gramatical, eu acho que eu consigo encontrar alguns detalhes. Mas tem gente que não se sente tão confortável, então talvez nessa etapa você precise contratar alguém. Quando eu escrevo em inglês, eu geralmente contrato uma revisora nativa. Esse romance meu atual, ele foi escrito em inglês, então quer dizer, provavelmente eu vou acabar, pelo menos algumas páginas, eu talvez seja obrigado a contratar alguém para dar uma olhada. Eu uso um software também que me ajuda com esse aspecto, que identifica alguns erros de estruturas, alguns erros de concordância. Como não é a minha língua nativa, é muito mais difícil. Em português eu me sinto mais confortável para fazer isso, mas mesmo assim sempre passa algum errinho, nenhum livro fica perfeito no final. Se você não passar por vários profissionais, sempre vai ter alguma coisinha para arrumar. E por fim, eu acho que depois dessas 3 leituras, eu faria uma última leitura só para confirmar se não tem nada errado. Você me pergunta, cara, meu livro tem 450 páginas, eu vou ter que ler 4 vezes esse livro? Quer dizer, mais vezes na verdade, né? Porque você tem que fazer a primeira passada, né? Bem, esse é o trabalho do escritor. Se você escreveu 450 páginas, você vai ter que revisar 450 páginas, meu amigo. Não tem muita saída. Da próxima vez, escreva um livro mais curto. Uma etapa que é opcional, mas que é uma boa ideia também, é chamar uns beta readers, uns leitores assistentes. Algum amigo ou algum escritor que você conheça que possa fazer uma leitura para você e te ajudar nesse processo também. Daí você vai ter que ser um pouco mais específico. Olha, fulano, eu quero que você me diga quais partes estão melhores, quais partes estão um pouco piores, para você ter uma visão de fora. Às vezes eu chamar umas 3 pessoas para fazer isso e ter uma visão mais afastada, porque o livro é uma coisa muito, muito pessoal. Então, se você tem uma visão mais objetiva, uma visão externa, vai te dar uma clareza que você, dentro desse processo, talvez não consiga ter. Eu não recomendo revisar o livro durante a escrita. Por exemplo, você escreve um capítulo, volta para o começo, relê tudo, escreve outro capítulo. Isso é muito contraprodutivo. Faz com que o livro demore muito mais para ser escrito. É melhor você seguir na onda, sabe? Você faz um planejamento inicial e vai seguindo escrevendo até o final. Isso causou um segundo problema, que eu já detectei certas vezes em outros romances meus que eu fiz isso, é que fica muito desigual o livro. O começo fica muito bom, porque você revisou esse começo 30 vezes, e o final fica mais fraco, mais frouxo. Então não é uma boa ideia ficar voltando para reler o começo. E uma estratégia que eu tenho usado é escrever o final logo no começo. Eu escrevo uns capítulos iniciais, e como eu sei como a história vai se desenvolver, eu escrevo o final já, porque isso faz com que o final fique mais poderoso. No processo de escrita eu vou sentindo que eu vou me desgastando, então quando eu chego lá pelos últimos capítulos já estou bastante cansado, então eu sinto que já dá uma enfraquecida. Se eu escrevo o capítulo final antes, percebo que dá um arco ascendente, sabe? E você tem que pensar que os 2 momentos principais de um livro são o começo e o final. O começo é quando o leitor vai se sentir fisgado pela trama e vai seguir lendo, e o final é o que ele vai levar da história. Então, se o final for fraco, ele vai sentir que o livro foi ruim. Mesmo que o livro seja mais morno no meio, mas o final seja poderoso, ele vai sair com uma impressão de que o livro é forte. Inclusive, se você tiver tempo e tiver paciência para fazer isso, eu recomendaria talvez uma última leitura, que é de trás para frente. Eu já fiz isso antes e funciona, é reler do último capítulo até o primeiro, porque aí você vai conseguir equilibrar a narrativa, fazer com que o livro seja forte nas 2 pontas, pelo menos. Ou às vezes até leitura de capítulos aleatórios, ler um capítulo do meio, ler um capítulo do final, ler do começo. Você vai sentir se o livro está homogêneo, se não está muito desigual, se o meio não dá uma esfriada, ou se o final não tá mais morno, ou se o começo é fraco, mas o meio é mais forte. É importante fazer isso, é importante você desmembrar o teu livro e começar a ler de várias maneiras diferentes. Esse romance que eu escrevi está em inglês, foi o primeiro romance que eu escrevi completamente em inglês. Na verdade, é uma história longa esse livro. Eu comecei escrevendo em português, não estava muito satisfeito com o resultado, escrevi em inglês alguns trechos, não fiquei satisfeito, voltei para português e por fim resolvi escrever em inglês de vez, e eu fiquei bastante contente com o resultado.
Não foi fácil, já estou escrevendo desde 2009, quer dizer, são quase 6 anos escrevendo esse livro. Já passou por várias reescritas e agora está pronto e é como ele vai ficar. Mas, de qualquer maneira, precisa de alguns conceitos, tem capítulos fora de ordem ainda, que eu preciso encontrar uma posição dentro do livro. Ainda vou mandar para alguns beta readers para receber um feedback deles. Tem um escritor que eu conheço que é da Suécia que está lendo, que ele fala inglês bem, então ele vai dar uma lida e comentar um pouco. Alguns autores brasileiros que eu conheço já se prontificaram também para dar uma lida, então quer dizer, a esperança é que daqui a alguns meses eu tenha um livro bastante consistente que possa chegar a algum lugar. Geralmente, com os outros romances meus, eu ficava bastante animado. Agora estou com o livro pronto, esse livro vai dar certo, esse livro vai deslanchar, esse livro aqui, eu já não tenho sensação, já estou um pouco, não vou dizer desiludido, mas já levei bastante porta na cara para saber que as coisas não são assim, então a minha mentalidade agora, lá vamos nós outra vez, né? Como eu disse a princípio, nenhum livro nasce pronto, nenhum romance nasce pronto. Preciso fazer esse processo de revisão e de reescrita, não tem como evitar isso. Qualquer um pode escrever um livro e achar que é um gênio. Esse é o processo de verdade de trabalho de um livro. É nesse momento que você vai separar quem leva a sério isso de quem está levando a brincadeira. Nem os gênios eram gênios, eles trabalhavam muito. Se você estudar o processo de escrita dos principais romances, há escritores que ficam anos e anos revisando seus livros. É muito fácil para um leitor ou para alguma pessoa ver um resultado final e achar que aquilo ali é uma obra espontânea, que brotou daquele jeito, que é uma manifestação transcendental, mas na verdade é trabalho duro, é algo que soma muitos anos. Um livro não nasce do dia para a noite. Então, se você está escrevendo seu primeiro romance e está cheio de expectativas sobre o resultado, saiba que depois que você acabar a primeira versão, ainda vão vir muitas versões pela frente. Entendido um pouco mais como é o processo de escrita de um romance. Se você gostou, dê um joinha aí embaixo, deixe seu comentário. Se você ainda não assinou o canal, aproveita agora para assinar aqui embaixo, tem um botãozinho vermelho para se inscrever no canal e acompanhar as próximas dicas. E nos vemos por aí. Abraço. Tchau.